Bom, acho que boa noite a todos, né? Sou Antônio, sou reitor de extensão, ação comunitária e pastoral, né? E hoje nós damos um passo muito importante, muito significativo, né, na ação acadêmica do Unisal, que é uma projeção, né, uma projeção de uma ação que ela tem muito a contribuir com a educação, e com a educação direcionada ao ensino básico. Então, é um projeto que ele foi idealizado pelo padre Capucho, que é o nosso reitor, né, o reitor do Unisal, né, essa proposta abraçada pelo Márcio, desenvolvida, pensada, né, elaborada com muita precisão, com muito carinho pelo Márcio. E aqui nós temos, né, os nossos participantes, convidados, que agradecemos, né, muito pela presença, em poder conhecer um pouco desse projeto, em poder interagir conosco, né? Então será de um momento muito especial para todos nós. E aí queria, de maneira muito particular, agradecer, né, a disponibilidade aqui da professora Rita Reis, né, que é ex-aluna do Unisal, que acabou de falar, né, nossa aluna de História, né, que depois continuou a sua formação, mestrado e doutorado na PUC, e que hoje conosco aqui vem contribuir, né, com uma reflexão e nos situar melhor nesse universo e onde que esse projeto ele se encaixa. Então, agradeço, né, pela presença de todos que aqui estão, e eu vou passar a palavra, Márcio, se você me permite, para o Padre Capucho, porque o Padre Capucho voltou. O Padre Capucho é o nosso reitor, ele é o idealizador do projeto. Acho que seria muito importante a gente ouvir umas palavras do Padre Capucho. Aí, Márcio, direto a gente passa a palavra para você e depois você conduz, né, esse nosso evento. Agora sim, Padre Capucho, com o senhor, uma palavra. Já disse boa noite aqui no chat para todos, né? Desejo também, né, agradecer à professora Rita por ter aceito o convite, né? E um bom momento para todos nós. Seja bem-vinda. Gente, boa noite. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento, em primeiro lugar a Deus, depois à professora Rita, que abraçou esse desafio, na verdade, que vai ser conduzir a primeira palestra do Sávio. E, assim, eu vou tomar a liberdade só de falar rapidamente do Sávio, que é um ambiente virtual, interativo, pensado, estruturado para o ensino médio. Na verdade, para o novo ensino médio. E a gente sabe que está fervilhando as discussões, está fervilhando todas as questões que envolvem desde o que a gente entende como um currículo comum, mas também dos itinerários formativos, como eles se estruturam, eletivas e tudo mais. Então, deixar claro que nesse momento a gente tem a nossa palestra focada para os itinerários, mas depois vão haver outros eventos que vão trazer também outros assuntos ainda nessa temática. Eu mesmo vou fazer uma palestra ainda em data a definir lá em novembro sobre as eletivas. E já no dia 11 a gente já tem um próximo evento garantido, que a gente vai mostrar um case de implantação de um novo currículo para uma escola privada aqui de São Paulo. Então, o coordenador dessa escola, que é o professor Robson Cardoso, vai vir falar como é que foi toda essa estruturação. Mas, enfim, o nosso ambiente virtual tem cursos para o ensino médio. E esses cursos são de EAD, de ensino à distância, com toda a metodologia, com todo o know-how do Unisal, que já trabalha com a educação à distância já faz um tempo. Bom, eu vou começar a compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação. E antes que a Rita comece a falar sobre os itinerários, eu vou passar um videozinho institucional do Sávio para a gente poder oficialmente dar, então, entrada à nossa palestra. Espero que todos tenham um ótimo evento. A apresentação para vocês aí dos novos itinerários formativos, da concepção até a implantação. A educação precisa acompanhar as mudanças do mundo. Por isso, precisamos nos preparar para os desafios e fazer com que a tecnologia não seja apenas uma parte da escola, mas que seja um dos pilares para que os alunos construam seu futuro através da educação.
O SAV é um ambiente virtual de aprendizagem interativo, pensado e construído para o novo ensino médio, alinhado à Base Nacional Comum Curricular e ao MEC. Nosso diferencial é colocar o estudante como protagonista de seu conhecimento, desenvolvendo habilidades como autonomia, responsabilidade, criatividade, interação e compartilhamento de saberes. Além disso, trazemos toda a tradição do sistema salesiano de ensino, que está presente em mais de 150 países. E contamos com todo o apoio pedagógico do Centro Universitário Salesiano, o Unisal. Toda essa estrutura faz a diferença no ensino à distância, inclusive para a certificação de nossos estudantes. Vamos juntos construir o futuro? Sábio, aprendizado na prática para escrever o seu futuro. Rita, a partir de agora é com você. Pessoas que estão presentes, agradeço já de antemão. Eu volto aqui no finalzinho para depois me despedir de vocês. Um prazer enorme. Rita, que Deus te abençoe e que a gente possa construir junto um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de saberes aí. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria aqui de cumprimentar, primeiramente, ao reitor, ao padre Eduardo Capuccio, ao qual eu cumprimento, os demais, todos vocês que estão aí neste momento tão importante de socialização do conhecimento. Eu estou muito feliz por este convite, Márcio, porque eu trago a Unisal dentro dos meus princípios acadêmicos, dentro dos meus princípios de formação humana. Eu fiz a faculdade de História na Unisal em Lorena, e eu trago toda essa narrativa da filosofia salesiana dentro da minha dissertação de mestrado e do meu doutorado em Educação e Currículo na PUC. Então, a Unisal, ela é uma instituição que traz uma filosofia humana que modifica a vida das pessoas. Então, eu gostaria aqui de registrar este meu carinho, esta minha admiração por esta instituição tão importante que, além de trabalhar os conteúdos acadêmicos, tem toda essa filosofia que realmente altera a vida das pessoas a qual estão junto com elas. Tá? Bem, o que nós vamos conversar hoje? Né? Hoje nós vamos falar toda essa mudança do novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, ela é uma legislação que não tem um fundamento político. Né? Nós escutamos hoje muitos professores falarem nas escolas assim, nossa, é uma lei de tal linha política, de tal partido. Não. O novo ensino médio, ele vem de uma construção, de uma mudança educacional que o nosso país, né, vem evoluindo, graças a Deus, em torno da educação. Tem muita coisa para melhorar? Tem sim, né? Mas nós chegamos aqui com essa mudança do novo ensino médio, que é uma consequência, portanto, da Lei Diretrizes e Bases da LDB, a nossa, né, LDB educacional, é uma consequência também do Plano Nacional da Educação. Portanto, a LDB e o Plano Nacional da Educação já preconizaram nas suas diretrizes normativas essa mudança no ensino médio. Então, essa lei que modifica, né, o contexto de trabalhar a metodologia no novo ensino médio não é uma legislação política, ela é consequência de toda essa mudança na educação do nosso país. A única coisa que eu tenho certeza hoje, vocês que estão me ouvindo, eu que tenho uma trajetória na educação de quase 40 anos, né, na educação, eu ocupei cargo de professora, diretora, coordenadora, supervisora, secretária da educação, enfim, né, tanto na rede particular quanto na pública. A única certeza que eu tenho é que nós precisamos mudar alguma coisa. Nós não podemos afirmar, neste momento, que tudo aquilo que está no novo ensino médio é positivo e que vai dar certo. Mas a certeza que eu tenho é que nós temos que fazer alguma mudança, né? Eu costumo dizer, nas formações que eu faço, que nós temos hoje um aluno do século XXI, um professor do século XX e uma escola do século XIX. Então, esse conjunto, ele não está combinando. Então, alguma mudança nós precisamos fazer na educação. E o novo ensino médio, ele abre uma porta para essa mudança. Então, nós temos que entender, nós temos que ousar
nós temos que enfrentar os desafios, porque qual o nosso objetivo na educação? Nós que amamos a educação, nós que trabalhamos porque acreditamos que o nosso trabalho ele é fundamental na vida dos nossos jovens, das nossas crianças, nós acreditamos que nós podemos fazer diferença na vida deles. Então, o novo ensino médio, ele é consequência de toda essa mudança educacional no nosso país e traz para nós essa oportunidade de quebrar rupturas e trazer um novo formato aí da educação no nosso país. Márcio? Bem, qual é a grande mudança no novo ensino médio? Né? O novo ensino médio ele traz uma mudança da carga horária dentro da Lei 13.415, de 2017, que altera a nossa LDB, onde a LDB coloca, né, a carga horária nos 3 anos do ensino médio, 2.400 horas, e com o novo ensino médio nós temos 3.000 horas nos 3 anos. Tá? Então, as unidades escolares do ensino médio terão essa autonomia de distribuir esta carga horária, onde 1.800 horas serão para a formação geral dos alunos e 1.200 horas aulas serão para os itinerários formativos. Tá? Então, a primeira grande mudança no novo ensino médio é a mudança da carga horária, onde fica distribuído, então, a maior parte dessa carga horária para a formação geral e 1.200 horas para os itinerários formativos. Bem, o novo ensino médio ele traz para nós 3 frentes. Nós temos, primeiro, o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e de seu projeto de vida, por meio da escolha orientada de que querem estudar. Então, o aluno ele tem a opção, no ensino médio, de escolher que frente, que itinerário ele quer continuar estudando. Né? Qual é aquilo que dá de encontro com a sua singularidade, com a sua peculiaridade, com o seu projeto de vida. Segunda frente, no novo ensino médio, a valorização da aprendizagem, com a ampliação, portanto, como eu disse para vocês agora há pouco, da carga horária dos estudos. Então, 1.800 horas para essa formação geral e 1.200 horas para os itinerários formativos. E a terceira frente do novo ensino médio é a garantia de direitos de aprendizagem comuns a todos os jovens, com a definição do que é essencial nos currículos a partir da BNCC. Né? Então, essas são as 3 frentes importantes que preconizam hoje, que são premissas essenciais do novo ensino médio. Primeiro, colocar o jovem como protagonista. Segundo, valorizar a aprendizagem com essa ampliação da carga horária. E terceiro, garantir que todos os alunos tenham direito à aprendizagem. Tá? Então, por que coloca para nós essa questão do protagonismo juvenil? Nós que trabalhamos no ensino médio, né, eu que trabalhei durante muitos anos também, nós ouvimos assim, nossa, o jovem não quer saber de estudar, o jovem não gosta de estudar, o jovem não tem projeto de vida, né? É sempre essa conversa que nós ouvimos dos professores e dos gestores, e nós mesmos, muitas vezes, falamos dessa forma, né? E hoje, estudando a neurociência, né, que é um campo muito rico para nós entendermos todo o processo de cognição que dá no cérebro da criança e do adolescente, o que nós aprendemos estudando o jovem, o cérebro do jovem, né? Então, dos 12 aos 21 anos, acontecem mudanças cerebrais nos jovens que fazem com que eles perdem a recepção, né, dos hormônios importantes que traz para eles a motivação. Tá? Então, são hormônios que realmente trazem para eles essa motivação, o desejo, o prazer, né? Então, eles precisam ser recompensados isso de outra forma. Então, por isso que nós encontramos jovens hoje, gente, que pegam o carro do pai e andam a 120 km por hora, né? Ou que eles querem desafio, eles querem se tornar protagonistas, tá? Então, quando eu vi isso no novo ensino médio, eu já achei fantástico, né? Falei assim, puxa vida, né? Estão usando aí a questão da neurociência, né? Porque 1/3 desses receptores, né, da dopamina, que é esse neurotransmissor que traz a motivação para o cérebro do jovem, ele perde dos 12 aos 21 anos, então ele precisa ser recompensado de outra forma.
Então, a escola do novo ensino médio, dando essa oportunidade para o jovem se tornar protagonista, ele vai proporcionar para ele essa motivação tão necessária para receber novamente, né, uma quantidade dessa dopamina, desse neurotransmissor essencial que vai trazer para ele essa motivação, esse desejo de aprender, esse desejo de se tornar protagonista. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês, que essa juventude que nós temos hoje aí é uma juventude que ela é os nativos digitais, né? Então, eles têm necessidade de se tornarem protagonistas. Então, aquele modelo daquela escola bancária, daquela escola conteudista, daquela escola que colocava o aluno sentado e somente um professor fala, que é o detentor do saber, essa escola não pode mais existir, né? E o novo ensino médio, ele traz para nós uma oportunidade, ele traz para nós uma ousadia de buscar um novo modelo de aprendizagem para esses alunos, colocando o jovem, portanto, como protagonista. Então, dentro da neurociência, como é que o jovem aprende? Quando ele tem motivação, quando ele tem atenção e quando tem um método, tá? Então, quando eu li, né, toda essa mudança do ensino médio, a legislação, eu falei, puxa vida, né, vai depender das pessoas que forem materializar essa legislação, né? Vai depender da leitura que as pessoas forem fazer para realmente trazer essa mudança para dentro da unidade escolar, tá? Qual é a espinha dorsal desse novo ensino médio, né? Como eu falei para vocês, é o protagonismo juvenil, que estimula os jovens a fazer escolhas, tomar decisões e se responsabilizar por elas, tá? Quando eu cheguei nessa parte lendo o documento, a legislação, eu falei, puxa vida, né? Quem que vai estimular na escola? Quem que vai realmente levar essa mudança para o campo institucional, né? Realmente trazer essa oportunidade de um novo ensino dos jovens do nosso país. Aí eu quero fazer aqui uma parte com relação ao gestor escolar, tá? Eu tenho toda uma pesquisa acadêmica também, a parte, né, sobre o gestor, a figura do gestor escolar. Então, o gestor escolar, ele precisa mudar a sua postura a partir deste momento. Inclusive, foi já aprovado, em maio desse ano, tá, um documento que o Conselho Nacional da Educação está chamando de Base de Competências do Diretor de Escola. Então, esse documento de base de competências do diretor da escola, ele traz que o diretor da escola ele tem que ter uma competência pedagógica. Uma competência pedagógica que leve esse diretor a ter uma humildade, de ter uma parceria com os seus professores, que tenha uma sensibilidade de ver os seus alunos como realmente pessoas que precisam dele, precisam de ferramentas para se tornarem pessoas melhores, dentro do método ensinado dentro da instituição escolar. Então, o gestor escolar, ele é uma figura hoje essencial. É ele que vai materializar, junto com os seus professores, essa mudança e proporcionar para que realmente esta espinha dorsal do novo ensino médio, colocando o aluno como protagonista, seja realmente concretizada nas nossas unidades escolares. E o que muda, né, neste plano de ação do novo ensino médio, né? É a reelaboração do currículo, né? Quando nós falamos currículo escolar, né, até um tempo atrás as pessoas falavam assim, o que é currículo, professora Rita? O currículo é aquilo que está no livro, é aquilo que eu tenho que ensinar de filosofia, é aquilo que eu tenho que ensinar de história, é aquilo que eu tenho que ensinar de geografia. E o novo ensino médio, ele traz para nós uma oportunidade de reelaborar este currículo, né, a partir da BNCC e construir um currículo que realmente trabalhe a formação integral do ser humano, tá? Então, nós temos a parte acadêmica, né, para ser trabalhada com os nossos alunos, mas nos dá a liberdade de colocar aquilo que nós chamamos do currículo fora dos muros escolares, ou seja, trabalhar o protagonismo juvenil, trabalhar a questão do desafio, trabalhar a questão do sonho, projeto de vida, né? Então, os itinerários formativos e essa mudança no ensino médio
proporciona para nós essa reelaboração de um currículo realmente à luz da BNCC, onde as escolas vão poder escolher, né, os itinerários formativos, tá? Vão escolher as suas disciplinas eletivas e vai ter a opção de colocar a formação técnica e profissional ou não. Tá? Então, tem unidades escolares hoje que não vão colocar essa terceira opção. E o projeto de vida, né? Então, eu sei que os salesianos têm aí toda uma filosofia que já trabalha o projeto de vida, né, de uma forma interdisciplinar, né, já permeia todo o conteúdo curricular, então aí já tem a escolha e a oportunidade de um outro projeto a ser inserido. Então, quando nós falamos que a escola vai ter a condição, a oportunidade de reelaborar este currículo, né, de escolher os itinerários formativos, quem vai ser o líder que vai chamar a comunidade externa, que vai unir os professores de uma forma dialógica, humilde, de parceria? É o gestor escolar. Tá? Então, aquela figura do gestor escolar, né, que nós tivemos muito tempo na história do nosso país, né, aquela pessoa sisuda, sentada numa mesa, só assinando documento, isso não existe mais no nosso país. Né? Isso nós temos que desconstruir na educação do nosso país. Nós precisamos trazer um gestor de uma forma dialógica, de uma forma humanizada, de uma forma humilde, aquela pessoa que é mais um formador dentro da unidade escolar. É ele, portanto, que vai articular com a comunidade interna e externa a construção desses itinerários formativos e também das disciplinas eletivas. Aqui nós temos, então, as 4 áreas do conhecimento, né? Linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências humanas, sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, o gestor escolar ele tem a liberdade, né, junto com seus pares, com a comunidade interna e externa, de escolher que tipo de itinerário formativo eles vão construir. Mas um itinerário formativo realmente que corresponda à necessidade de sua unidade escolar. Então, ele tem que conhecer as ansiedades, os desejos, problemas sociais, econômicos, emocionais dos seus alunos para construir esse itinerário aqui. Né? Então, a responsabilidade do gestor escolar nessa liderança dessa formação dos itinerários é muito grande. Então, ele precisa conhecer realmente a sua clientela, realmente conhecer a sua comunidade externa, para que realmente esses itinerários alcancem as expectativas dos adolescentes, dos jovens, dos estudantes. Bem, quando nós falamos, né, que os itinerários formativos eles precisam ser construídos à luz da BNCC, nós não podemos esquecer das 10 competências gerais da BNCC. Né? Então, hoje nós temos este organograma, né, que essas 10 competências precisam permear o currículo do professor, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, a competência do conhecimento, do pensamento crítico, do senso estético, da comunicação, da argumentação e da cultura digital. Da 1 até a 6 são competências do desenvolvimento cognitivo. Da competência 7 até a 10, que é a autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Essas 4 últimas são competências socioemocionais. Tá? Então, eu vejo que hoje, vocês que estão me ouvindo aí, para que realmente daqui 5, 10 anos, 15 anos, porque a educação ela é processo, nós não vamos conseguir uma mudança imediatamente o ano que vem, daqui 2 anos, né? Nós vamos realmente passos lentos e vigiados, com muita humildade, com muita ação, reflexão, ação, para que realmente a mudança aconteça dentro da unidade escolar. Mas é preciso investir em formação de professores. Tá? Então, eu vejo que de todas as legislações que nós já tivemos de mudança curricular no nosso país, né, os PCNs, que vieram também, que ficaram engavetados em um momento da história. Por quê? Porque nós não tivemos formação de professores. Então, eu vejo que essa iniciativa
da Unisal, em parceria com o Márcio, de ter um ambiente virtual para proporcionar isso aos docentes, aos alunos, né, é fantástico. Né? Então, não existe um aprimoramento, não existe uma transformação na educação se não investir na formação dos professores. Então, nós precisamos, né, nós educadores, nós precisamos articular o nosso conhecimento da nossa disciplina, articulando com essas 10 competências. E por que isso é difícil, professora Rita? Porque nós viemos de um ensino tradicional, nós viemos de um ensino bancário, nós viemos no ensino onde o professor de história entra, dá sua aula de história, depois entra o professor de geografia, dá sua aula e vai embora, né? E como se o cérebro da criança tivesse que desligar depois dos 50 minutos de história, porque ele tem que ligar a chavinha de aprender geografia. Né? Então, é preciso trazer uma formação de professores que ensine, que trabalhe essa construção de um conhecimento conectado, de um conhecimento dialógico, de um conhecimento que realmente permeia na sua estrutura acadêmica e também emocional essas 10 competências aqui. Né? Então, isso precisa, né, quem lê a BNCC por si fala, nossa, são só essas 10 competências? Não, ela precisa permear todo o currículo escolar do professor a qual ele está ministrando. Então, antes do professor ser essa pessoa interdisciplinar, que nós falamos, né, dentro dos conceitos da BNCC, ele precisa ser disciplinar, ele precisa conhecer a fundo a sua disciplina, porque só assim ele vai conseguir trazer essas 10 competências e puxando o link para a sociologia, para a filosofia, para a artes, enfim, fazendo um diálogo com as outras áreas do conhecimento. E é esse o desafio que a BNCC nos coloca, trabalhar essas 10 competências desde a educação infantil até o ensino médio. E quando nós falamos, né, que tem toda essa formação geral para o novo ensino médio, né, essas 1.800 horas que eu falei para vocês, né, que é a formação geral e básica que o documento está solicitando. Aí tem também os itinerários formativos, né? E dentro desses itinerários formativos, né, o que eles são? Né? Eles são aprofundamento das áreas de conhecimento ou formação técnica. Então, o aluno ele vai ter a formação geral básica dele e ele vai ter uma escolha, ou ele faz um aprofundamento na área de conhecimento a qual ele se identifica, ou ele vai para a área de conhecimento de formação técnica. E tem uma terceira opção também, que algumas escolas do ensino médio que eu já visitei estão colocando, mesclando a parte técnica junto com o aprofundamento da área do conhecimento. Tá? Então, o aluno ele terá essa oportunidade de fazer escolhas. E essa composição curricular, né, ela é definida, né? Esses itinerários são definidos pela própria escola, que tem um papel autônomo nessa tarefa, mas deve envolver toda a comunidade nesse processo, né? Então, quando eu fiquei olhando, né, eu li o documento de trás para frente, frente para trás, porque eu trabalho com isso hoje, em formação, falei, puxa vida, o documento está falando de diálogo, o documento fala de interdisciplinaridade, o documento fala desse envolvimento da comunidade escolar. Né? Então, aí eu volto mais uma vez a falar para vocês, né? A ação do gestor escolar, ele tem que realmente ser um gestor democrático. Aliás, né, a gestão democrática, ela está permeada de três etapas, né? Primeiro, que a democracia ela faz parte da nossa Constituição, ela é um princípio constitucional. Segundo, a democracia ela precisa ser materializada na escola com um método de agir do gestor escolar. Então, como que o gestor escolar será democrático, professora Rita? Chamando a comunidade externa para dialogar, chamando seus professores para participarem da construção desses itinerários formativos. E o terceiro item do gestor democrático, ele precisa também estar vestido, estar, né, envolto dessa ação, é a democracia como filosofia. Né? Então, não adianta nada
o gestor ele cumprir aquilo que está nos documentos da BNCC, não adianta nada ele cumprir aquilo que ele tem que fazer como uma tarefa institucional se ele não trouxer a democracia como princípio de vida, o sentido ontológico de ser. Quem eu sou nesse ambiente escolar? Qual é o meu desejo para essa escola? Qual é o meu desejo para os meus alunos? O que eu quero trazer de mudança para essa unidade escolar? Qual é a transformação que eu quero fazer nessa unidade escolar? Então, hoje, o sentido ontológico do gestor escolar ele é fundamental para materializar essa construção desse itinerário formativo. E para construir esses itinerários formativos, nós temos os eixos estruturantes. Né? O que são os eixos estruturantes? Né? Para cumprir essa proposta, os itinerários devem se basear nos procedimentos cognitivos, no uso de metodologias que estimulem o protagonismo dos estudantes e nos eixos estruturantes. Então, nós temos 4 eixos estruturantes. Nós temos, primeiro, que é a investigação científica. Nós temos que levar os nossos alunos jovens à curiosidade epistemológica. O que é isso? A curiosidade de pesquisar. Né? Eu falei para vocês que o jovem, dos 12 aos 21 anos, né, eles recebem uma capa nos axônios dos neurônios dele, que fazem com que a recepção da dopamina diminui. Né? É o hormônio de estimulação, da motivação. Tá? Então, quando eu trago para o meu aluno, dentro da minha disciplina, dentro do itinerário formativo, o desejo de fazer pesquisa científica, eu estou estimulando essa motivação cerebral. Eu estou aumentando a recepção dessa dopamina no cérebro dos jovens e dos adolescentes. Então, a investigação científica, ela é um dos eixos estruturantes que faz com que nós levamos essa motivação nos jovens de ter essa curiosidade científica e de pesquisar. Segundo, são os processos criativos. Né? Nós aprendemos na neurociência que todo o nosso lado direito do nosso cérebro ele é criativo. Quem que não gosta de ser criativo? Mas a criatividade ela precisa ser estimulada. Então, é também um outro eixo estruturante, né? Esse processo criativo, de levar os nossos jovens nessa intervenção artística e criativa. O terceiro eixo estruturante é a mediação e intervenção cultural. Eu trazer dentro desses itinerários formativos para os meus alunos que tudo aquilo que será oferecido para ele através das ferramentas, né, necessárias, ele pode e tem condições de transformar a sociedade num projeto social que pode mobilizar uma mudança na cultura, no ambiente, né, na sociedade a qual ele está vivendo. Tá? Então, a mediação e a intervenção cultural é dizer para os jovens, o aluno, nesse eixo estruturante, você é capaz, você é um sujeito da história. E o sujeito, ele tem identidade, ele tem voz, ele pode construir um projeto que realmente vai trazer essa transformação na sociedade ou na cultura, no meio ambiente, etc. O quarto eixo estruturante é o empreendedorismo, né? É trazer para os jovens, dentro desses itinerários formativos, esse desejo de projetos pessoais, de desafios. Por isso que o jovem gosta de jogos hoje. É explicado pela neurociência. Ele tem a necessidade de receber este aumento da dopamina no cérebro dele, desse neurotransmissor, para ter a motivação. Né? Então, é trazer na escola, dentro desses itinerários formativos, esse eixo estruturante desse empreendedorismo e falar para o jovem, você é capaz de construir um projeto pessoal de vida, você é capaz de enfrentar os desafios. Né? Então, isso vai permear também todas as áreas de conhecimento aí e todos os eixos estruturantes que a escola vier a escolher. Bem, dentro dessa mudança do novo ensino médio, traz para nós
que o princípio de toda essa mudança é um princípio dialógico das disciplinas, né? É um princípio de muita humildade da figura desse gestor escolar, em buscar parceria, em proporcionar diálogo, em chamar a comunidade externa e interna para dialogar. Mas esses princípios que aparecem dentro do documento desse novo ensino médio é o princípio da interdisciplinaridade. E este princípio da interdisciplinaridade, ele já está nos escritos de Dom Bosco, ele já aparece na BNCC, ele já aparece no Plano Nacional da Educação. E qual é a minha grande inquietação? Não tem nenhuma formação de professores que fale assim, o caminho de ser interdisciplinar é dessa forma, o caminho de ser um professor interdisciplinar é dessa forma. E nós continuamos ainda somente sendo professores disciplinares. Ou seja, eu entro, dou a minha disciplina de história, e eu acho que a minha disciplina de história é a mais importante, e vou embora para casa. Não tenho diálogo dentro da escola. Então, os princípios da interdisciplinaridade que nós estudamos hoje no Brasil, eu faço parte de um grupo de pesquisa da interdisciplinaridade da PUC em São Paulo. Essa interdisciplinaridade veio para o Brasil com o Hilton Japiaçu. Foi um padre, onde ele foi estudar na França, né? Foi fazer o pós-doc dele lá, e ele descobriu este princípio da interdisciplinaridade. Então, nós temos hoje uma interdisciplinaridade na França, que é a conceitual, nós temos uma interdisciplinaridade nos Estados Unidos, que é de projetos, e a interdisciplinaridade que o Hilton Japiaçu traz dos anos 60 para a PUC em São Paulo, é uma interdisciplinaridade de ação, de atitude. Então, eu tive assim a satisfação de ter algumas aulas com Hilton Japiaçu na PUC em São Paulo, e foram momentos inesquecíveis. E o que ele dizia para nós, ele e a professora Ivani Catarina Arantes Fazenda, que para o professor ser interdisciplinar, como pede para nós os escritos da BNCC, como pede para nós essa mudança do novo ensino médio, como pedia para nós já Dom Bosco, né, nos seus escritos, a interdisciplinaridade tem alguns princípios. Ou seja, para eu ser interdisciplinar, eu preciso ter humildade. Ninguém é detentor do saber. Nós precisamos do outro. Eu preciso do reitor, eu preciso do coordenador EAD, eu preciso do coordenador de projetos, eu preciso do aluno, eu preciso da família, eu preciso de todo mundo. Então, Hilton Japiaçu falava para nós, é preciso ter humildade para perceber que nós não somos nada sozinhos, nós precisamos do outro. Outro princípio da interdisciplinaridade é o respeito. Então, se eu respeito o meu aluno, se eu respeito que ele precisa ser motivado, se eu respeito que ele precisa construir um projeto de vida significativo para a vida dele, eu vou ajudar ele a transformar a vida dele. Outro princípio da Inter é o desapego. Ser desapegado a tudo, né? Nós não levamos nada dessa vida. O que nós levamos é aquilo que nós construímos na vida do outro. Eu costumo dizer que nós temos duas certezas, nascemos e morremos. O que nos difere é o caminho que eu construo da minha vida. Então, ser interdisciplinar, que pede para nós a mudança do ensino médio, né, do novo ensino médio, é que eu seja desapegada, né? Outro é a espera. Então, eu acabei de falar para vocês um momento atrás, né? A educação, ela é processo. Nós não vamos conseguir fazer mudanças drásticas a partir do ano que vem ou daqui 2 anos. A mudança será em passos lentos. Então, é preciso aprender com os princípios da interdisciplinaridade a ter a espera. E o último princípio da interdisciplinaridade é a coerência. Aquilo que eu falo, eu trago nas minhas ações. Então, eu dei o exemplo para vocês do gestor escolar, dentro do princípio da democracia, para que realmente materialize essa mudança do novo ensino médio, ele precisa ser coerente, ou seja, ele precisa trazer a democracia como método em ação para que realmente essa mudança possa concretizar. E o que nós aprendemos, né, sendo interdisciplinar, né, porque e lá na PUC, quando eu estava já no doutorado, nós já estudamos toda a BNCC, né, nós entramos, né, desde o princípio dessa mudança curricular, fazia parte dos nossos estudos, né,
para eu entender, né, toda essa mudança que nós estamos querendo com os nossos alunos, com os nossos jovens, eu preciso me conhecer. Então, o ser interdisciplinar, ele traz com ele quem eu sou, aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou vai ter a visão do conhecimento. Então, eu sozinha não sou nada. Eu, professora Rita, sozinha não sou nada. Eu preciso de vocês, eu preciso das minhas filhas, eu preciso das pessoas que eu convivo, eu preciso de todos para me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, ser interdisciplinar, ele tem aquele autoconhecimento dele mesmo primeiro. E isso é uma outra coisa que me inquieta na postura dos jovens hoje, por conta de todas essas mudanças neurais que eu falei para vocês, né? Dessa falta da recepção da dopamina, do neurotransmissor que traz para ele essa motivação, ele se torna fechado, ele tem oscilação de humor, né? Ele acha que não tem sentido na vida. Então, o novo ensino médio tem que trazer, né, permeado aí nos itinerários formativos, né, esse desejo de trazer para o aluno esse autoconhecimento. Quem é você? E aí, quando você entende quem você entende que você tem força, mas que você também tem fraqueza. E a partir do momento que eu me conheço, que eu descubro que eu tenho força, que eu tenho fraqueza, eu vou entender as outras pessoas também. E aí eu vou falar, todo mundo pode ter força, todo mundo pode ter fraqueza. Aí eu encontro a minha humildade de ser. Era isso que o Ítalo Japiaçu nos colocava de uma forma tão bela nas suas aulas na PUC. E o ser interdisciplinar, né? O que nós descobrimos, né? Estudando e lendo essa nova mudança no novo ensino médio, que os saberes para o aluno precisam de experiência. O aluno jovem, o protagonismo do novo ensino médio, ele precisa experimentar, ou seja, ele precisa fazer, né? Ele precisa do saber teórico, ele precisa do saber docente, do saber discente, dos outros colegas também, e esses saberes precisam ser compartilhados, tá? Então, nós precisamos ter muita humildade neste momento de implementação desses itinerários formativos. Nós precisamos ter muita sensibilidade no olhar. A sensibilidade do olhar também é uma metáfora dos estudos da interdisciplinaridade do padre Wilton Japiaçu, que nos falava, eu tenho que aprender a olhar as pessoas, olhar o que elas estão sentindo. Então, não é apenas formar e construir esses itinerários formativos de acordo com o que o gestor quer, ou de acordo com o que os professores querem. Esses itinerários formativos precisam estar permeados deste olhar de sensibilidade de toda a comunidade interna da escola, para entender a comunidade externa. Quem são os nossos alunos? O que eles estão sentindo? Quais são os desejos deles de vida? O que nós podemos fazer para eles serem pessoas melhores? Este é o sentido ontológico de ser na vida. Nós não podemos estar aqui na educação simplesmente para cumprir, né, conteúdos meramente frios, né, no contexto da sala de aula. Nós temos por obrigação uma função social de trazer uma mudança nas outras pessoas que convivem conosco. Professora Rita, muito obrigado pela explanação. Acredito que foi de tamanho surreal essa dimensão e principalmente esse cuidado com a tal da interdisciplinaridade. Obviamente, a gente, na nossa formação, a gente tem ideia do que ela seja do ponto de vista da palavra, da acepção da palavra, mas tornar isso uma prática real, com certeza, é algo muito mais complexo, e os gestores que estão presentes e as pessoas que estão fazendo a sua formação e que estão presentes também, já sabem o que é isso. O quanto é difícil, né, para um professor que está em formação ou que foi formado nessa educação bancária, como a senhora mencionou, ter, né, sair um pouco dessa caixa, começar a pensar algo diferente, começar a estruturar algo que possa trazer inovação de fato e algo a mais aí. Bom, nesse momento eu vou abrir para as perguntas, tá? Sim.
eu vou dar uma geral aqui no chat para ver se não ficou nenhuma pergunta enquanto as pessoas estavam colocando os seus nomes e documentos para que possam receber o certificado. E também gostaria também de deixar aberto literalmente para que as pessoas que queiram fazer uma pergunta possam se identificar, levantar a sua mão virtual nesse momento e fazer a pergunta diretamente para a professora convidada. Tudo bem? Vamos lá? Alguém? Aproveitar o momento, professora. Sim, padre. Então, parabéns pela apresentação. Conversando com alguns gestores de ensino básico, então eu percebi a dificuldade deles como gestores também de compreenderem o ensino médio como uma proposta educativa. Como a senhora comentou, pela construção histórica nossa, por todos os nós chegamos hoje a partir de um processo, né? No ensino médio hoje no Brasil, ele foi construído durante anos. Então, às vezes a impressão que eu tenho é que muitos gestores têm dificuldade em compreender, né, o papel do ensino médio, ou a dificuldade de compreender, como a senhora falou, dos conhecimentos, né? Ou seja, não estamos apenas entregando para os alunos do ensino médio um conteúdo. Então, às vezes eu tenho a impressão de que nós, educadores, como trabalhamos com os jovens do ensino médio, talvez a gente esqueça de mostrar para eles, trabalhar com eles, ajudá-los a criar uma visão de mundo. Eu não sei se a impressão minha está enganada, mas não sei se a proposta da BNCC ela traz também um esforço, uma oportunidade, como a senhora citou várias vezes, de ajudarmos os alunos, os jovens do ensino médio, a terem uma visão de mundo. É por aí mesmo. A proposta do ensino médio é que as pessoas que frequentem o ensino médio comecem a construir uma visão de mundo a partir das atividades que eles vão realizar no novo ensino médio. Então, para mim, às vezes, essa dificuldade de perceber a angústia dos gestores, e às vezes, o ensino médio é para quê? Padre, perfeita a colocação do senhor, né? E eu tive realmente, outro dia, pensando sobre isso, né? Falei, puxa vida, nós vamos ter que começar a partir do ano que vem com uma mudança no novo ensino médio, sendo que as escolas do ensino fundamental e muitos gestores e professores nem entenderam a BNCC do ensino fundamental, né? Então, essa vai ser o maior desafio, padre, né? Vocês que estão aí, porque, como eu falei para vocês, o ensino, ele vem ele é uma evolução, né? Ele é um processo dialético, tá? Então, este aluno ele está no primeiro ano do ensino médio, não foi trabalhado com ele todas essas competências, habilidades, principalmente socioemocionais, essa questão da formação integral do ser, e quando chega no primeiro ano, ele já dá com essa mudança aí, né? Voltando a essa questão do gestor, né? Qual é a contribuição do gestor e das pessoas que estão frente às unidades escolares, respondendo, né, por uma gestão? Nós só podemos dar aquilo que nós temos dentro de nós, né? Então, quando o Conselho Nacional da Educação ele aprovou eles estão chamando de Base Nacional de Competências do Diretor Escolar, para poder dialogar com a base do ensino médio e do ensino fundamental, né? Então, o gestor escolar ele não pode ser mais aquela pessoa porque passou no concurso, sabe todas as leis na ponta da língua. Lógico que isso é importante também como técnico, mas ele tem que ter uma competência humana. Ele tem que trazer e desenhar para a sua unidade escolar o que eu estou querendo para aquela escola a qual eu quero administrar, estar junto com os professores, né? Então, eu vejo como pesquisadora hoje do autoconhecimento, né, nesse sentido ontológico de ser, que a interdisciplinaridade também nos permite estudar, eu fico pensando se nós temos muito ainda, padre, vocês que estão aí me ouvindo, de fazer com a educação do nosso país. As pessoas estão sofrendo, né? Nós viemos de uma educação que a pedagogia, ela não trabalha essas questões. A pedagogia ela nem prepara para ser alfabetizador e nem prepara para ser gestor escolar, né? Então, é preciso hoje, as pessoas, eu falo isso para os secretários da educação hoje,
Se você quer uma mudança no seu município, invista primeiro na formação de gestor. Porque depois que você trouxer toda essa mudança, que tem que partir dentro dele, aí sim ele vai ser esse animador, ele vai ser esse entusiasmo que vai motivar os seus professores a estudarem também. Então, esse novo ensino médio, muitos alunos vão chegar sem nenhum preparo dessas competências socioemocionais que eram para ser trabalhadas na educação básica, né? Mas a escola vai ter que começar do zero com eles, né? Daí a importância desse ensino interdisciplinar de todas as áreas do conhecimento. Eu gosto muito de trabalhar com projetos. Eu visitei esse ano uma escola em Lins, a escola salesiana mesmo, viu, padre? Salesiana em Lins, Sensa, Colégio Sensa, a irmã Ivone Ared, que é diretora, eles têm um trabalho lá maravilhoso de ter uma temática onde um problema, né, que a escola toda envolvida a responder aquele problema com pesquisa, como eu falei, né, estimulando o jovem a ter um projeto de vida, ser um empreendedor, né, falando para ele, você pode mudar a sociedade que você vive. Então, eles fazem uma feira interdisciplinar, né? Então, a escola ela precisa trabalhar hoje uma outra metodologia, principalmente com o ensino médio. Como é que o aluno do ensino médio ele aprende? Como é que se dá o aprendizado para um aluno de 15, 16 anos? Primeiro, ele tem que ter atenção. Segundo, ele tem que ter uma motivação. E terceiro, tem que ter um método na escola. Tá? Então, a escola trabalhando hoje, né? A irmã Ivone é minha amiga durante muitos anos, eu fiquei muito tempo na casa dela, lá em Lins, na época da minha pesquisa de doutorado, né? Então, eles têm todo ano, né, uma temática, que é um problema mesmo, um problema como se fosse um desafio para o jovem, em forma de pergunta, e todos eles trabalham naquela temática pesquisando ali, né? Então, é isso, é incentivar a mudança na escola com o método, trazer motivação com os jovens e trazer essa atenção, esse foco com eles. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui também, que é uma ferramenta importante para atrair este foco do aluno, é a leitura. A leitura ela é fundamental. E hoje eu fico muito triste nas escolas que não investem em leitura, né? É preciso resgatar esse projeto também, que é essencial na formação aí dos jovens. Muito obrigado, Rita. Eu queria aproveitar, enquanto não apareceu nenhuma outra pergunta aqui no chat, mas se algum convidado também tiver, pode levantar a mãozinha virtual também. Eu também, né, nesses atendimentos que a gente tem feito com os gestores, eu tenho notado uma grande preocupação, né, e uma grande confusão, alguns gestores ainda cometem com relação a itinerários formativos e as eletivas, né? A gente sabe também que há uma grande preocupação dos gestores atualmente por conta dessa mudança da carga horária, né? Porque por mais que o colégio esteja estruturado, com toda a carga horária focada e tal, drasticamente, menos da metade fica focada para o ensino, para o currículo comum. E aí, então, agora a maior parte acaba indo para esses itinerários, eletivas, ou mesmo possibilitando até o profissionalizante. Então, eu queria se você poderia dar essa diferenciação assim, mais pontual, né, entre itinerários formativos e as eletivas. Bem, os itinerários formativos é este aprofundamento dentro da área do conhecimento. Então, o aluno ele quer aprofundar na área de matemática, ele vai aprofundar, né? Então, é a escolha da qual ele tem habilidade e se identifica. Eu quero fazer engenharia, então eu vou aprofundar na área da matemática, das ciências da matemática, tá? Agora, os itinerários, as eletivas, não, as eletivas, elas são escolhas também, a escola pode montar e de acordo com a clientela, com a demanda da sua unidade escolar, consultando a comunidade interna e externa, né? As eletivas, elas são disciplinas, né, que nós chamamos dessa forma interdisciplinar, que vai dialogar até com a formação geral do aluno, com mais de um componente da formação geral. Então, por exemplo, sabe, e vocês que estão aí, Márcio, eu coloco a cultura digital, por exemplo, né, ou o empreendedorismo, ou coloco a tecnologia, ou o projeto de leitura, né?
Então, ela vai ser uma eletiva que o aluno vai escolher, mas ela vai também dialogar com a matemática, com a física, com as áreas do conhecimento, da formação geral do aluno. Então, aí que eu percebo que se o professor ele não tiver esse entendimento para lecionar a eletiva de uma forma interdisciplinar, ele não vai conseguir fazer. Porque é ele que vai conseguir trazer esse gancho, esse diálogo com as outras disciplinas da educação formal do aluno, da formação geral dele. Tá? Então, as eletivas, elas trabalham aquilo que vai trazer essa mudança, né, do comportamento do aluno, pode ser da parte emocional, aí de acordo com a peculiaridade e singularidade da unidade escolar. Mas ela tem um fundamento acadêmico muito essencial. Ela vai dialogar com a formação geral. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lecionei durante muitos anos História. Né? 35 anos eu fui professora de História. Então, eu poderia ter uma letiva hoje que falasse assim, entendendo os personagens históricos. Né? E aí, o professor que vai dar essa letiva vai entender quem foi Adolf Hitler que fez a guerra. Aí, na sociologia, ele vai questionar, mas quem foi este homem que convenceu o povo alemão de que era superior? Quem era pior que Hitler? Hitler ou as pessoas que aplaudiram ele? Então, dentro dessa eletiva, o professor ele vai ter que ter um conhecimento interdisciplinar para fazer esse diálogo com a história, com a sociologia, com a física, com as outras áreas do conhecimento. O aluno ele vai ver sentido naquilo que ele vai estar aprendendo. Né? Eu acho que o grande problema hoje na educação do nosso país é isso. O aluno ele não vê sentido, ele não vê significado no aprendizado. Então, quando eu falo que é uma oportunidade para nós fazermos uma mudança ousada, é uma oportunidade, mas é preciso ter aí um caminho, né, de formação, um caminho de estudo dos professores e das pessoas envolvidas. Tá? E aí, outra coisa também, foi bom você falar de eletiva, que eu fico preocupada, esse professor tem notório saber, né, que a legislação, né, dá essa oportunidade, né? O Márcio tem notório saber em vivências, né? Então ele vai dar vivências, que é uma letiva da nossa escola. Mas e aí, será que ele realmente é mesmo? Né? Qual o projeto que ele construiu? Será que ele consegue dialogar a vivência com a história do ensino médio, com a literatura do ensino médio, com a sociologia do ensino médio? Né? Será que ele vai fazer essa ligação dialógica do conhecimento com os seus alunos? Né? Então, é esse o trabalho do gestor escolar, de cobrar este projeto do professor para que realmente esse projeto tenha sentido na sala de aula. Porque senão vai ser mais uma disciplina disciplinar, entendeu? Corre o risco da eletiva ser somente mais uma disciplina disciplinar dentro do ensino médio. Acabou aquilo, fechou a porta, vou embora, eu não vejo sentido com as outras áreas do conhecimento. Tá? Tá, perfeito. Bom, chegou uma perguntinha aqui no chat do professor Wagner Cavalcante. Vamos lá. Professora Rita, você considera que os alunos estarão preparados para estas escolhas? Nossa, excelente pergunta. Vemos muitos jovens, inclusive, já inseridos no ensino superior, que não têm certeza da profissão ou área de conhecimento que devem escolher. Como será a orientação ou preparação para essas escolhas? Muito bem, né? Não estão preparados não, viu? Nem todos estão preparados, né? E como eu falei para vocês, a própria neurociência já nos traz, né, que dentro do cérebro do jovem, do adolescente, acontecem essas mudanças, né, hormonais, os neurotransmissores, que faz com que ele tenha essa oscilação. Então, para ele estar realmente preparado, eu vejo que as escolas, né, principalmente as escolas particulares, que têm toda essa estrutura para isso, de ter um psicólogo, né, alguém para dar essa orientação profissional para os jovens. Né? E ele pode escolher também outro itinerário o ano seguinte. Né? Ele pode mudar de itinerário também. Né? É uma opção também flexível para o jovem. Tá? Mas eu vejo que vai ter que ter todo um trabalho dentro da escola de orientação psicológica mesmo, muitas vezes, para essas escolhas aí, tá? Eu queria só fazer um complemento, tomar essa liberdade, Sim. fazer um complemento também para o Wagner, porque
é uma preocupação, inclusive, do próprio MEC, tá, Wagner? Exato. Quando ele faz a proposta desse novo ensino médio, ele fala, ó, olha, escola, a gente aqui não recomenda que você faça a divisão exata da carga horária, né? Pegar lá no primeiro ano, metade comum, metade itinerários, não. O que eles falam? Olha, na primeira série do médio, ainda deixa uma base comum maior e a questão de escolhas ainda mais restritas, e de poucas escolhas, um itinerário, no máximo 2, ou um itinerário, uma eletiva. Na segunda série, Wagner, aí já começa a aumentar um pouco essa possibilidade. Tanto que no próprio slide da apresentação, que depois a gente pode disponibilizar para vocês também, tranquilo, eu coloco o PDF para vocês, há a recomendação da escolha intermediária, onde exatamente no segundo ano aumenta um pouquinho a escolha e diminui um pouco a base comum. E aí já no terceiro ano, onde tecnicamente já houve um trabalho, né, tanto escolar, pessoal, de autoconhecimento, para que ele possa já nortear um pouco mais essas escolhas, que ele também, então, possa fazer ali mais escolhas no terceiro ano. Mas ressalto, professor, a ideia é desenvolvimento de competências. Então, por mais, às vezes, que ele tenha escolhido um itinerário no primeiro ano, mas aí ele vai para um segundo ano, e ele muda a temática, ele sai de uma área de ciências da natureza e vai para uma área de ciências de linguagens, por vezes, algumas vezes, as competências podem se coincidir. E o desenvolvimento de competências, então, fica contemplado, né? A minha maior preocupação, e já emendando também o que ele falou, Rita, é lá na frente, né? É daqui 3 anos, quando o ciclo se encerrar, como é que vai ser esse vestibular, né? Acho que aí é uma preocupação de todo educador, principalmente. Wagner, só vê se ficou claro mais ou menos o que a gente queria trazer da sua pergunta e me dá um ok aí no chat também, por favor. Eu sugiro exatamente isso, Márcio, nas formações que eu faço hoje, que no primeiro ano tenha lá as 800 horas, né, da formação geral e 200 horas para o itinerário. Dessas 200 horas, 25% deixa para as eletivas, né? Então, isso nós temos que começar com o mínimo, gente. Nós, a educação, é outra característica do ser interdisciplinar, né, que o professor Hilton colocava para nós nas aulas, nós temos que ir em passos lentos. Nós não podemos trazer uma mudança drástica para a educação dessa forma, né? Então, vai dar certo? Nós não sabemos, né? Até o MEC, quando ele coloca para nós, né, essa autonomia de escolha para a escola, eu vejo assim, que essa autonomia tem dois viés. Uma autonomia que te dá uma liberdade, mas uma autonomia que eles vão cobrar depois. Correto? Ah, com certeza. Toda liberdade traz com ela uma grande responsabilidade. Então, essa é uma característica que me entristece também nas políticas nacionais, federais do nosso país, porque não tem uma orientação para o professor, né? Eu vejo que, puxa vida, a própria BNCC do ensino fundamental, como o padre colocou aqui para nós, né, não teve formação para os professores. Então, você falou aí, Márcio, que é um ensino por competências, nós ainda vemos professor da cópia na sala de aula, nós ainda vemos professor da prova de complete, né? Nós vemos professor com um modelo, um método que não trabalha competências e habilidades. Tá? Literalmente na contramão, né, Rita? Na contramão, né? Nós estamos na contramão. Nós temos hoje, que vai chegar agora, o mês que vem, a Prova Brasil, né? Que já foi deliberado pelo MEC, realmente vai ter a Prova Brasil para os quintos, para os nonos, para o terceiro ano do ensino médio. No quinto ano, está completamente fora. Não deu tempo o professor trabalhar sequer a metade daquilo que estava ali, em termos de competências e habilidades. Tá? E aí o que o governo fala, o dinheiro do Fundeb vai estar vinculado escalonadamente ao resultado desse indicador externo, né? Então, nós temos muita coisa para nós mudarmos ainda na educação no nosso país. Nós temos que ter... É um momento de cautela, é um momento de colocar os pés no chão, de ter humildade, de realmente conhecer a nossa clientela, de realmente fazer as coisas lentamente. Eu tenho 2 eletivas para oferecer para a unidade escolar, eu tenho 2 itinerários somente para oferecer para eles, né? Então, essa cautela é preferível, né, ter essa sensatez do que nós atropelarmos lá na frente, né? Então, essa autonomia que o MEC nos dá
é uma autonomia perigosa, né? Que nós temos que ter os pés no chão e ter equilíbrio aí nas nossas ações, tá? Não, perfeito. Eu acho que a grande responsabilidade do gestor é, sem dúvida nenhuma, como ele vai fazer essa condução e essa inspiração dentro do seu corpo docente, porque eu costumo dizer que o professor, ele já não precisa mais de formação. Eu acho que a gente tem uma condição aí de falar que esse professor precisa de uma reformulação, né? Eu acho que a gente vive momentos de reformulação. A pandemia veio só para escancarar essa necessidade e, principalmente, que esse gestor precisa ter esse perfil. Fala, eu tenho uma equipe qualificada, legal, mas ela está qualificada em que ano, né? Naquela escola que você disse, né? Em que perfil que ele está qualificado? E é importante essa qualificação, óbvio, mas eu acho que é um momento também de reformulação, de reestruturação, que a gente fala de desconstruções, para que a gente possa reconstruir exatamente o que é necessário, tanto para o ensino médio, mas que logo, logo vai bater diretamente no ensino fundamental, porque senão não vai ter um alinhamento direto com esse novo ensino médio e, consequentemente, também já no ensino infantil. Ou seja, cedo ou tarde, vai falar de ensino infantil, já se fala até de desenvolvimento de competências lá na educação infantil, não é, Rita? Não, toda mudança, né, que a BNCC nos traz, a mudança maior é na educação infantil. É maior na educação infantil. E é onde eu fico aborrecida. Eu sou professora, eu tenho orgulho de ser professora. Enquanto eu viver, eu vou defender o professor do nosso país, né? E nessa pandemia, o que o professor mostrou? Ele mostrou ousadia, ele mostrou força, ele mostrou determinação, ele mostrou desejo de ficar perto do seu aluno, gente. Então, ele não teve ninguém para ajudar em termos de método. Olha, este é o caminho de você fazer isso, né? Foi na experimentação, né? Foi experimentação, no ensaio e erro. E esse novo ensino médio, né, ele precisa de pessoas dentro da unidade escolar, por isso que eu falo da figura do gestor, porque eu também já estive como gestora, eu escrevi um livro sobre a figura do gestor dentro dessa perspectiva de parceiro, de interdisciplinar, né? Esse gestor pegar na mão dos professores e falar assim, eu estou junto com vocês. O MEC nos deu a autonomia, mas somos nós, no plural, que estamos juntos, né? E o que eu vejo tristemente hoje é que deixam tudo a cargo do professor, né? É você que vai fazer? Não, é um momento de refletir muito sobre as nossas ações. Será que esse conteúdo, essa sequência didática, essa aula que você preparou, realmente está contemplando as competências e habilidades? Até isso é muito difícil, né, para o professor entender, né, o que é competência, o que é habilidade, dentro do método que ele está ali trazendo para o chão da sala de aula, né? Então, é um momento de trabalhar junto, né? Gestão e professores. Perfeito, Rita. Vi que não chegou mais nenhuma pergunta aqui no chat, a gente já estourou o nosso tempo aí em 15 minutinhos. Eu vou dar o nosso encerramento, vou me colocar à disposição também por e-mail, para que, havendo qualquer dúvida com relação à nossa proposta, desse nosso espaço, que é um ambiente diferente para o ensino médio, com esses cursos online que atendem os itinerários e que atendem também as eletivas, que é o nosso Sávio. Então, deixei também o nosso site aí, que é o www.savio.unisal.br. Não tem o com, é só o .br. Então, tem o nosso site, tudo bonitinho. Vou deixar também aqui o meu e-mail para, havendo interesse aí para uma conversa mais próxima, até de explicação como que é a nossa atuação dentro das escolas. Temos já exemplos de escolas que já utilizam as nossas disciplinas eletivas e também itinerários, como funciona na carga horária, tudo bonitinho, eu me coloco à disposição para isso. Dou por encerrado, então, o nosso primeiro encontro, e já convidando você para o dia 11 do 11, no mesmo horário. Vai vir o coordenador aqui do Colégio Salesiano Santa Terezinha, aqui de São Paulo, e ele vai compartilhar a dificuldade que foi criar um novo currículo para uma escola de médio a grande porte, para poder atender e satisfazer toda essa comunidade que a Rita mencionou, de como teve essa participação conjunta, de como ter a escuta, não só do aluno, mas dos professores e também dos pais que formam a comunidade escolar, a dificuldade que ele teve. Ele vai
compartilhar com todo mundo aí o suor que ele teve para poder alinhar tudo isso daí. Eu acho que é um case bastante importante, de bastante relevância para a gente. Então, anota aí, dia 11/11, então no mesmo horário, 19h30 até as 20h30. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Rita, mais uma vez, nosso reitor Capucho, nosso pró-reitor Antônio, e a cada convidado que esteve aqui. Desde o Wagner aí, que finalizou com a nossa conversa, o Edson dando o seu tchauzinho e suas palmas, o padre Sérgio, que eu me confundi, achando que ele ia dar o apoio pra gente no começo, viu, padre Capucho? Eu achei, nossa, ele entrou primeiro, né? Eu falei, Sérgio, é você que tá aqui, né, pra dar esse apoio pra gente? Ele, não, mano, é o padre aqui de Lorena, se não me engano. Então, assim, obrigado mesmo, obrigado, Giovana, obrigado aos alunos da pedagogia. Espero que tenham inspirado vocês aí com relação ao que é a gestão escolar e, principalmente, esses desafios que estão vindo pela frente. E não vai ser fácil, mas a gente está disposto a trabalhar junto e poder construir algo diferente. Muito obrigado mesmo.